né, a ter. Tenha. Né? Não interessa se você não precisa, você precisa ter. Né? Para você ser igual a todo mundo. Nós vivemos hoje uma época de manada. Todo mundo tem, todo mundo faz, seja você um deles. Né? Junte-se aos bons e seja feliz, diz o provérbio. Isso tem causado um grande embate na ocupação da agenda de vários obreiros do Senhor, que buscam aproveitar as oportunidades seculares para trazer maior conforto a si e a sua família. Bem, é uma escola bíblica de obreiros. Eu vou falar para qualquer cristão, mas eu vou arrochar um pouquinho mais, com a permissão. Só achar ruim, só fala. Puxa o paletó aqui, por favor. Né? Aos obreiros. Queridos, é fato que as coisas estão mais caras, tudo está mais caro. A gente tem a pressão do ter. Qualquer coisa é importante. Saiu ontem, você precisa ter hoje. E isso tem causado um problema a nós, obreiros do Senhor. Quando eu digo obreiros, eu estou dizendo, né, do auxiliar do terceiro carimbador reserva de folhetos a pastores presidentes. A nossa agenda começa a ficar cheia de muita coisa. Eu preciso trabalhar mais para ter. E o culto, bem, se eu chegar 5 minutos atrasado, não tem problema, tem um irmão que começa lá. O problema é quando todos os irmãos pensam a mesma coisa. Né? Vai ter um irmão, vai ter um irmão, vai ter um irmão e não tem irmão. Né? E esse embate tem causado problemas ao reino. Talvez aqui não, só lá na minha igreja, por lá de lá, que acho que não acontece isso não. Né? Aparece uma oportunidade, é uma hora extra, é um bico a mais, é uma promoção até, um cargo especial e, né, pastor, desculpa aí, eu vou começar a faltar. Né? Eu até já brinquei lá na igreja que tem algumas pessoas que não dá para a gente orar para Deus da promoção, para passar no concurso, porque ele é super atuante. Arrumou um emprego, somos da igreja. Agora eu estou trabalhando muito, pastor. Passou no vestibular, esquece no dia de semana. Né? Antigamente isso era só para os jovenzinhos, hoje isso está chegando já os obreiros um pouco mais experientes. Então é válido verificar o que diz a Bíblia sobre essa tensão entre o trabalho ministerial e o secular. E é isso que eu quero trabalhar nessa noite. O que é que diz a Bíblia sobre isso? O que é que a Bíblia nos instrui como obreiros sobre essa questão? Mas antes, ou para construir esse conhecimento, eu quero trazer algumas definições importantes. Uma necessária e fundamental ação inicial ao se tratar das questões de precedência é definir prioridade e primazia. Você conhece esses dois termos? Amém. Você fala muito, né? São frequentemente usados como sinônimos, não é? Você pensa que prioridade e primazia é a mesma coisa, né? Mas não são. E se você entender isso, você já está, vou dizer que você já entendeu tudo, não, porque às vezes a gente entende, mas não coloca em prática, né? E Jesus falou que se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então você precisa saber, mas você precisa colocar em prática. Elas possuem nuances importantes e que, uma vez compreendidas, ajudam a traçar a linha correta. Ok? E eu vou partir daí para a gente entender uma coisa muito importante. Assim, tem-se. Primeiro, primazia significa o que ocupa o primeiro lugar ou primeira colocação. Excelência, superioridade de categoria, o mais eminente. Então, primazia, querido, é o que é mais importante, o mais valioso. Ele tem primazia, está em primeiro lugar. O que é mais importante para você? Falando terrenamente, é o seu cônjuge. Então ela tem, ou ele tem, primazia na sua vida, certo? Terreno, ok? Debaixo do sol, ok? Ou seja, está ligado à hierarquia. Primazia está ligado à hierarquia. Por isso que eu falei que o seu cônjuge tem a primazia. Respondendo à pergunta, quem ou o que é o superior?
o principal, e descrevendo sua posição de importância ou autoridade inerente sobre os demais elementos. O que tem primazia é o mais importante, é o estar acima, né? Todo homem casado vai dizer que é a sua mulher, não é não? Foi isso que ele me falou quando a gente chegou, né? A mulher, o homem é o cabeça da casa, amém? Mas a mulher é o pescoço, que gira para o lado que ele quer, né? Então é mais ou menos isso. A esposa tem a primazia. O que é primaz é o mais importante. O termo equivalente aparece uma vez no grego do Novo Testamento, em Colossenses 1:18. Vamos lá, por favor. Alguém leia para nós Colossenses 1:18. Alguém, por favor, Colossenses 1:18? E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Tenha a preeminência. Algumas versões vão trazer primazia. Esse termo aí, que está traduzido na versão do pastor Denis e na minha, como preeminência, é proteuo, primazia. Então, se você colocar aí, você vai ver que ele está falando de Cristo como acima de tudo. Você entendeu? Amém? Amém? Amém. Cristo está acima de tudo. Diga de novo. Cristo está acima de tudo. Amém. Daqui a pouquinho eu vou arrochar isso aí. Você que falou vai dizer que devia ter ficado calado. Prioridade é outra coisa. Significa a condição do que é primeiro em tempo, ordem ou dignidade. Preferência, se referindo a uma sequência ou ordem de eventos e respondendo à pergunta: o que devo fazer primeiro? Então aí está a diferença. Primazia é o que é mais importante. Prioridade é o que você deve fazer primeiro. Consegue entender essa diferença? Sim? Sim. Primazia é um estado, é a característica daquilo. Prioridade é uma questão de organização. A prioridade é uma escolha feita. Você escolhe o que é prioridade. Em agenda sobre como alocar o tempo, energia e recursos. Eu vou dar um exemplo, é um testemunho que acontece muito. Em geral, as esposas consultam o pastor dizendo: eu me sinto largada dentro de casa, sozinho. Aí o pastor chama o marido e fala: querido, o que está acontecendo? Não, pastor, a minha esposa é o mais importante para mim. Os meus filhos são o mais importante para mim. Eles têm primazia. O que falta? Prioridade. Deu para entender? Prioridade é uma escolha. Ok? No grego koine, a ideia, eu quero frisar a ideia porque o termo proteuo, que a gente acabou de falar sobre primazia, aparece em Colossenses 1:18. O termo que a gente traduz, que existe no grego moderno como prioridade, não existe no grego antigo, no grego koine. Ok? Não existe, mas existe a ideia. Em versos como, por exemplo, Mateus 19:30. Alguém, por favor, leia para nós Mateus 19:30. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Então, primeiros aí é o que vem primeiro, certo? Não é, como eu disse, o termo prioridade, mas indica uma ordem. Os primeiros da fila serão os últimos, e os últimos da fila serão os primeiros, certo? E pelo famosíssimo texto de Mateus 6:33. Ah, isso a gente sabe de cor, não? A gente sabe de cor. Então quem sabe de cor, já fale aí, por favor.
Eu quero ficar só no buscai primeiro. Na sequência. Então ele está falando de prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus. A diferença fundamental é que primazia se refere a um estado do ser ou posição, enquanto prioridade se refere a uma ordem de ação. E apesar de que às vezes algo que não tenha primazia pode ter prioridade, por exemplo, relatório de trabalho, né? A gente vai protelando, né? Revisão do carro, consulta no dentista, são coisas que não têm primazia na sua vida, mas você protela, até que chega um ponto que você fala, agora eu tenho que fazer, não tem jeito, né? Aí você liga, até você perdeu o dente, mas agora eu tenho que ir lá, agora não tem jeito. Então não tem primazia, mas acabou que teve prioridade. Então, em algumas situações da nossa vida, o que não tem primazia tem prioridade, mas em geral a gente dá prioridade ao que tem primazia. Você já ouviu aquela frase, sempre você tem tempo porque te é importante? Está falando exatamente isso. Se uma coisa tem primazia na sua vida, você vai e arruma tempo, não é? É desse jeito. E lamentavelmente, queridos, eu estava conversando lá na minha igreja essa semana, lamentavelmente as pessoas começam a arrumar tempo com umas coisas assim, né? Na quarta-feira à noite tem o jogo do Campeonato Brasileiro. Isso aí eu não posso perder, né? Se você arruma tempo, você falta aula, você, né, chega atrasado no culto. Aqui não, isso não acontece não. Só lá onde eu pastoreava, o que acontecia, né? O mesmo chegava atrasado para o culto, o Brasil estava jogando, o Flamengo estava jogando, alguém estava jogando, então ele arrumava tempo. Ele dava prioridade porque tem primazia. E aí está o negócio. Aí é que está o problema. Entendido, querido? Você entendeu a diferença de prioridade e primazia? Amém. Então agora eu posso apertar as porquinhas? Então vamos lá. A ordem da prioridade para o cristão. A Bíblia mostra em vários textos que a primazia da vida é dada a quem é tido como o Deus dela. Agora vamos começar a falar sério. Colossenses 3,5 fala que a avareza é idolatria. E o que é um ídolo? O que é um ídolo? É algo ou alguém que você adora. Só que muita gente pensa que o ídolo é aquele que você coloca aqui em cima e se ajoelha, né? Você já viu alguém fazer isso? Colocar um bolinho de dinheiro aqui e ficar, ô dinheiro, você já viu isso? Não, como é que a pessoa se torna idólatra com o dinheiro? O dinheiro é a fonte da vida, ele corre atrás de dinheiro o tempo todo, ele está querendo dinheiro, tudo é dinheiro, caiu água no chão, meu Deus do céu, isso custa R$2, né? Ele está idolatrando o dinheiro. Então, ele começa a dar primazia ao dinheiro, e o dinheiro se torna o Deus da vida. Tudo aquilo que você coloca como o mais importante da sua vida vai ser o seu Deus. E agora eu estou saindo de debaixo do sol e estou alargando para todas as fronteiras do universo. Se Deus, Jeová, se o Deus de Israel é o Deus da sua vida, ele tem primazia absoluta. Se outra coisa tem primazia absoluta na sua vida, querido, você é servo dessa coisa e não servo de Deus. Eu falei que eu ia apertar. Vai doer. Vamos, por favor, em Mateus 6, 19 a 21. Quem achar, por favor, pode ler.
Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, por favor. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Leia o 24, querido, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Querido, no trono teológico do seu coração só cabe um. Só cabe um. Você vai escolher quem senta ali. Pode ser o trabalho, pode ser a igreja, pode ser Deus, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser seu carro, pode ser até sua sogra. Difícil, mas acontece. Você é quem escolhe. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Vamos inverter a frase? Automaticamente o teu coração vai para onde está o teu tesouro. Você já viu aquela triste dinâmica que é feita por alguns casais, ou em alguns casais, em que quando o cônjuge quer testar, faça isso em casa não, tá? Isso não é bonito não. O cônjuge quer testar se o outro realmente o ama, ela vai lá e dispara o alarme de incêndio. O que ele vai pegar primeiro? Aquilo ali é o mais importante. Se ele correr, querido, é mau sinal. Ele não ama nada exceto a si mesmo. Mas você já ouviu falar disso? Muitas vezes o outro vai, corre, pega um computador, a chave do carro, o cachorro, né? A primeira coisa que ele tem que correr para pegar é quem? A esposa, o cônjuge, né? Amor, vambora, amor, né? Às vezes fazer que nem os anjos lá com o arrasta pela mão, né? É bonito fazer isso, não faça o teste em casa, tá? Mas a verdade é que o seu coração vai para onde está o seu tesouro. E onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A questão, querido, é que em toda a Bíblia, o povo de Deus, você é povo de Deus? Amém. Então o povo de Deus é informado que, se de fato reconhecemos a primazia de Cristo, e Ele é o supremo de toda a criação e sobre toda a igreja, damos prioridade ao seu reino. Colocamos sua, com S maiúsculo, sua agenda em primeiro lugar em nossas ações, tempo e decisões. E aí eu volto ao texto de Mateus 6,33, Jesus disse, buscai primeiro, ele não disse buscai também. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas, além de Mateus 6,33, a gente pode ver alguns outros textos. Eu não vou ler todos, tá bom? Alguns textos em que você e eu somos informados de que se Deus é nosso Deus, a gente tem que dar primazia e, consequentemente, prioridade a Ele. O primeiro é a forte exortação divina ao povo de Judá nos dias de Ageu, porque o povo se preocupava em embelezar suas casas, enquanto a casa de Deus ficava em ruína. Você lembra disso? Sim? Alguns fizeram assim, outros ficaram meio assim com cara de paisagem, não sei do que o senhor está falando, não, pai? Vamos lá então em Ageu, capítulo 1, versos 4 a 9. Ageu, capítulo 1. Ageu 1, 4 a 9. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece,
E o que recebe salário num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Dispensaria o comentário, mas não vou dispensar não. É exatamente isso, queridos. O povo de Judá estava fazendo isso. Ah, não, peraí, deixa eu arrumar minha casa, deixa eu buscar conforto. Casa estucada era casa ornamentada de madeira, negócio chique. Casa de madeira é cara até hoje, ornamentar uma casa de madeira, né? E o povo de Judá estava com isso, enquanto o templo estava lá, deixa lá, uma hora aí constrói, né? Quando a gente tiver tempo, um dia, essa expressão um dia é um eufemismo para nunca, mas você não ficar ofendido. Um dia eu vou te visitar, é nunca, mas você não vou falar isso na sua cara, então eu digo um dia, tá bom? Né? E a mesma coisa, um dia a gente constrói o templo, um dia, eu não tenho tempo agora, eu tenho que construir, fazer um puxadinho lá em casa, agora eu tenho que botar o PVC, agora eu tenho que passar no concurso, a prova é mês que vem, e enquanto isso, a casa do Senhor vai ficando deserta, e Deus dá uma prensa. Deus fala: ó, vocês estão esperando muito e vai ser pouco. A gente fala muito da bênção de Deus, né? A gente quer muita bênção de Deus. Mas cuidado, querido, com a maldição de Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas aquele fecha também, ninguém abre. E aí ele está dizendo: vocês estão correndo atrás de vocês, estão deixando o meu. A questão é que se Deus abençoar, você não precisa nem correr atrás. Vem, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ele não vai mandar não. Deus nos exorta a priorizar a sua casa ao invés da nossa. Um outro aviso de Cristo é na ênfase, outro aviso é na ênfase de Cristo, de que ser verdadeiramente seu discípulo exige não só uma renúncia, mas uma renúncia a bens e valores terrenos. É arrochado. Lucas 14:33, por favor. Que não renunciar a tudo quanto tem. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo falou, e eu vou voltar no texto do apóstolo Paulo, não se preocupe. Renunciar a tudo quanto tem. E aí quando eu digo tudo, né? No ensino de Cristo de que o amor a Ele deve ser preferencial, mesmo acima da família, conforto e estabilidade. Aquele que ama mais o pai e a mãe, né, mais que a mim, não é digno de mim. Isso é para qualquer cristão, querido. Isso é para qualquer cristão. Se você diz que é servo do Senhor, até aqui te pegou, certo? Mas para os obreiros, a Bíblia eleva o padrão. Obreiro, querido, é crente como qualquer um outro, só que um pouquinho mais compromissado. Então o que vale para qualquer crente, vale para quem é obreiro. A Bíblia eleva o padrão quanto à primazia e prioridade de vida. Eles são chamados, você, eu, somos chamados a demonstrar a primazia
através de uma vida de prioridade. Você é obreiro? Tem culto na sua igreja? É prioridade. Ah, pastor, mas o pastor marcou o culto em horário comercial. Queridos, nós temos maturidade para entender, né? Quem é carteira assinada trabalha, tem os horários. Não estou aqui, não vou entrar em todos os detalhes possíveis nas exceções. Mas o que a gente vê é que a gente não, né? Eu vejo, não é aqui, né? Aqui não acontece isso, eu tenho certeza, né? O que a gente vê hoje são obreiros que, assim, estão piores do que os cristãos, né? Meu pai costumava dizer que às vezes a pior coisa que você faz para um irmão é separá-lo do diaconato. Enquanto ele não é, ele trabalhava, puxava a cadeira, puxava água, passava pano, né? Passava a capa de batismo, lavava a capa de batismo, botava água para o pastor, abria a porta, fechava a porta, ligava o pastor, puxava cabo. Aí você, esse irmão é muito bom, separa com o diaconato. Pronto, agora eu sou diácono, agora vocês me respeitam, agora eu vou ficar sentado. Ele diz, né? Não precisa complementar. Desembaraçada e focada no avanço do Evangelho e no cuidado do rebanho. A questão, querido, é que ninguém te obrigou a aceitar o chamado. Você aceitou porque você quis. Aceitou. Você aceitou porque você aceitou, porque você quis. Agora, tudo nessa vida tem consequência, querido. Tudo tem suas vantagens e suas possíveis desvantagens. Parece desvantagem, mas não é. A preocupação central de suas vidas e ministérios deve ser a agenda de Deus e não a sua própria. A gente gosta de cantar, né? Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, vai só ali na esquina. Ah, não, Jesus, nesse horário não dá para mim não, desculpa aí. Né? Vamos evangelizar no domingo à tarde, é aqui, não estou mandando para o deserto não. Ah, domingo à tarde não dá não, pastor, desculpa aí, arruma outro horário aí, pastor. Vamos fazer vigília? Não, eu preciso das minhas 8 horas de sono de beleza, né? Querido, você é chamado para demonstrar com uma prioridade severa a agenda de Deus e não a sua. Escrevendo a um pastor, Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, você conhece esse texto? Timóteo era um pastor, né? Por isso que a epístola a Timóteo é uma epístola pastoral. Então ele está falando para você e para mim. O apóstolo Paulo frisa isso com uma analogia poderosa, comparando um ministro a um soldado em serviço ativo. Tem algum militar aqui, da polícia militar, do exército, alguma das forças armadas? Tem um ali, tem outro lá atrás. Eu fui militar, sou segundo tenente R2 de artilharia. Querido, a coisa não é esculhambada lá não. Não é não? A coisa não é esculhambada lá não. Quando a gente fala que, ó, estamos agora, né, o comandante vai acionar o PDA, Plano de Defesa do Acartelamento. Ninguém sai, ninguém entra. Não, mas eu tenho aniversário do meu filho. Eu vou casar amanhã. Já era, né? No exército tem uma coisa, azar militar. Mas no exército de Deus, que a gente canta, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, desde que a luta seja depois das 18, antes das 21, de segunda a sexta-feira. Fora desse horário, não estou na luta não me adianta. Não é? Isso é muito sério, queridos. Alguém, por favor, leia 2 Timóteo 2, 3 a 5. Participe dos meus sofrimentos como bons soldados de Cristo Jesus. Adulto.
Então veja, ele compara a um militar em serviço ativo. E queridos, isso é, como eu disse, não é esculhambado. Quem já serviu ao exército sabe disso. Ele mostra, Paulo mostra, que da mesma forma que um soldado em campanha, o obreiro não pode se embaraçar ou se envolver, ou se enredar com os negócios desta vida. Querida, essa frase, você que é obreiro, pegue essa frase, se enredar com os negócios dessa vida. As coisas deste mundo não podem ser uma rede que te emaranhe e te atrapalhe no serviço ministerial. Não sou eu que estou dizendo isso não, querido. Está aí na sua Bíblia. Ok? Então ele tem a prioridade singular, que é agradar ao seu comandante. E uma observação é que Paulo não está rotulando o emprego secular, quando é o caso, quando o obreiro não é tempo integral, como algo pecaminoso. Essa passagem não rotula o emprego secular, quando é o caso, como algo pecaminoso, mas ensina que ele não deve determinar as prioridades, pois se tornaria um embaraço, dividindo a lealdade e o foco do obreiro. Como eu falei, todo mundo aqui tem maturidade, você sabe, a gente sabe, o pastor sabe, horário comercial, horário de trabalho, você tem que viver sua vida, ganhar seu dinheiro. Paulo não está dizendo que trabalhar fora é pecado, crime, vai para o inferno, não é isso não. Mas isso não deve ser a prioridade da sua vida, não se enrole com isso. Não, eu vou pegar a hora extra e tome de hora extra, mais hora extra, não, porque tome, pastor, me dá um tempo aí, me dá uma licença aí, pastor, pelo menos uns 6 anos, Você está se enredando, isso é um embaraço, é lícito, é normal, é coerente que você ganhe a sua vida. Mas, se você quer ser obreiro, isso não pode ser a prioridade da sua vida. Agora deu um silêncio. Eu sabia. Eu sabia que eu não ia ouvir muito glória a Deus hoje. Não. Eu sabia que hoje eu não sei o que o pastor Daniel Lira falou, mas eu sabia que eu não vinha para apacentar, eu vim para o Paulo sentar mesmo. Ou seja, o chamado pastoral não é um opcional complemento da vida. O que é triste, muita gente aceita o convite para ser obreiro para bater um checklist. Deixa eu ver, eu já casei, eu tenho filho, eu estou trabalhando, o que falta? Falta o seu obreiro. Para alguém me olhar com respeito, Então, o ministério se torna um opcional. Eu vou domingo sim, domingo não. A escala, deixa para lá, o pastor que se vire lá. Tem mais gente para me cobrir, se eu não for hoje, alguém me cobre. Isso quando sabe que não tem, mas não vou fazer essa falta toda não, O ministério, o chamado pastoral, é o centro da sua vida. É o eixo ao redor do qual as demais áreas orbitam. Bem, eu trabalho e depois eu vou exercer meu ministério. Olha só, querido, agora tentei para você uma promoção. Você vai agora virar o super ultra mega power dessa empresa. Vamos querer agora que você trabalhe na terça-feira, quinta-feira e domingo-feira à noite. Querido, de dizer, desculpa, nesse horário eu não posso. Eu já tenho um compromisso. Eu sou obreiro do Senhor. Você não está obreiro. Você é obreiro. Você recebeu a imposição de mãos. Você acha que isso é pouco? E agora você pega isso tudo e joga para lá e diz, eu vou viver a minha vida. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto.
Infelizmente, pelas pressões atuais do consumismo, materialismo e hedonismo, né? Festa, alegria, né? É que os crentes estão querendo hoje. Muitos pastores tentam encaixar o reino à sua rotina secular, quando, à luz da Bíblia, eles deveriam encaixar a vida ao reino. Você trabalha, a partir daí agora pronto, agora eu sou sair do trabalho, meu horário é de Jesus. Não, peraí que tem, peraí, deixa eu ver. Não é, querido. O reino é prioridade na sua vida. De novo, você tem maturidade para entender o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você peça a demissão, que agora você é obreiro, não. Mas não estenda, não use outras coisas, não marque outros compromissos. Priorize o reino. Amém? Amém. Foi um silêncio. Vamos tratar então, queridos, das perdas, porque o tema é perder para ganhar. Vai perder o quê? Vai perder. Perder o quê? Perder o Playboy, é isso? Não. Você entendeu que tem prioridades, você precisa priorizar o reino. Amém? Amém. Agora, você vai ter perdas. Você vai ter perdas. E se você aceitou o chamado, tem perda. Tem perda. Estou sendo bem claro. E eu vou te dizer pelo menos 3 perdas. Para que você vá dormir tranquilo. Eu estou perdendo isso, está dentro do pacote. Ok? Mas a Bíblia deixa claro que o aceite ao chamado pastoral trará certas perdas. Eu vou colocar perdas entre aspas, e mais na frente você vai entender porque parece perda, mas não é. E então, ao abraçar a carreira ministerial, o obreiro deve estar disposto e consciente da necessidade de priorização do reino em detrimento a outras atividades. Disposto e consciente. Se até hoje você não estava consciente, acabou a desculpa. Agora você está consciente, ou vai estar daqui a um pouquinho. Se você está disposto, é outra conversa. Mas agora você não... eu não sabia, agora ficou sabendo. E há pelo menos 3 perdas relatadas na Bíblia. Primeiro, carreira e status social. E aqui é o que nós lemos. Em Filipenses 3, 7 e 8, o apóstolo Paulo diz que para atender ao chamado, abriu mão de uma formação e carreira teológica. Foi o que nós lemos, né? Filipenses 3, 7 e 8, que para mim era ganho, reputei-o. O que era ganho para o apóstolo Paulo? Ele está dizendo, eu sou judeu da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, está tudo no texto de Filipenses, certo? Então ele era hebreu, de hebreu, segundo a lei, fui fariseu, o homem tinha nome, ele tinha importância teológica. Atos 22, 3, ele vai dizer que foi criado aos pés de Gamaliel, e é um homem importante. Você lembra quando quiseram matar os apóstolos? Aí Gamaliel falou, rapaz, não mexe nisso não, dá de mão a esses homens, né? Gamaliel era um professor respeitado, era Harvard teológico de Jerusalém, e Paulo foi formado nessa escola. Então quando ele diz que para mim era ganho, eu reputei perda, ele está dizendo, eu peguei o meu diploma teológico da Gamaliel School e joguei fora. Eu peguei a minha certidão de nascimento, hebreu de hebreus, e joguei fora. Eu peguei o meu certificado de fariseu legítimo e autêntico, com autorização para matar cristãos, e joguei fora. Eu hoje sou um pária. E quando Paulo escreve isso, ele está preso. E ele está lá na cadeia, é criminoso. Não era criminoso, mas para o Império Romano ele era criminoso. E disse, estou no lucro.
Olha como é que eu estou bem hoje. O que era ganho, reputei perda. Então ele abriu mão da carreira teológica, privilégios nacionais e legais. Considerou o seu currículo em escória ou lixo jogado aos cães. O termo em hebreu, o termo grego aí, né? Skúbalon, quer dizer lixo jogado aos cães, como resto de mesa, esterco, lama. Não sei onde você se formou, não sei o que você sabe fazer. Mas Paulo disse, como eu disse, ele era formado na Harvard Teológica de Jerusalém. Ele falou, isso para mim não é nada, isso para mim é lixo. Ele abriu mão do status. Ele abriu mão da carreira. E sabe o que mais, querido? Isso chega em você também. Para um obreiro, veja que eu não escrevi para um pastor. Para um obreiro, o ministro de louvor, a professora das crianças. Para um obreiro, hoje, atender ao chamado pode requerer abandonar uma carreira secular promissora, ou recusar uma posição de prestígio que poderia comprometer sua disponibilidade para o rebanho. Eu vou falar de quem não está aqui, mas 5, tenho essa permissão. Eu vou falar do meu pai, pastor Sóstenes Apolo de Agrônomo do Senhor. Era engenheiro agrônomo formado na UNB, mestrado em ciência da computação pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. E ele considerou escória. Era concursado da Embrapa e abriu mão para, nos primeiros anos de pastorado, ele pagava para trabalhar. Muitas vezes, querido, você vai ter que abrir mão da carreira. Aquela promoção que eu falei, você vai ter que deixar. Mas Deus quer isso? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. E Paulo é um exemplo disso. E quando Jesus aparece a Paulo, Paulo cai no chão, fica cego, aí entra em Damasco, aí Deus fala, Ananias, vai lá. Vou lá não, se aquele homem tal, vai matar todo mundo, está com permissão, vai lá, porque é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei para ele o quanto ele vai padecer, sofrer pelo meu nome. Esse pastorado chá com biscoito da rainha de Sabá que existe hoje aí, não é isso que a gente vê na Bíblia, não. O grande profeta Jeremias foi literalmente no fundo do poço, foi para a cadeia. Daniel foi para a cova dos leões. O profeta bíblico, querido, não estava por cima da carne seca, não. Isso que estão falando aí não está na Bíblia, não. Para ser obreiro você vai perder muito. É perder. É perder. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você acha que acabou? Não, são 3. Segurança financeira e conforto. Aqui é onde pega. O chamado de Cristo aos apóstolos requereu que eles deixassem barcos, negócios e fontes de renda. Eu quero ler, por favor, os 2 textos. Estamos tendo um probleminha que um começa a ler lá atrás, outro começa a ler aqui na frente e um não vê o outro. Então, quem achar, por favor, se coloque de pé e comece a ler, por favor. Mateus capítulo 4, versos 18 a 22. Amém. Mateus 4, 18 a 22.
E aí ele diz: e deles, deixando imediatamente o barco e seu pai, Seguiram. Pedro, André, Tiago e João. Jesus passou e falou: vinde após mim. E eles largaram tudo. Imediatamente, largaram tudo, né? Tiago e João falaram: pai, a rede está aí, ó, você acaba de lavar, por favor. E foi embora. Foram embora. Vamos, por favor, em Lucas 5, 27 e 28. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Levantando, deixou tudo, foi embora. E ele era publicano. Você lembra de Zaqueu? Que tinha fama, né, de ladrão, e era mesmo, né? Que ele falou: se eu tiver defraudado alguém, se ali é um eufemismo, ele está dizendo: eu defraudei muita gente, né? Queridos, Mateus tinha dinheiro, e largou tudo e foi embora. Então os apóstolos de Cristo perderam renda. Perderam renda. Agora não tem mais luxo não, né? Aí, após a ressurreição de Cristo, Pedro e alguns discípulos pensaram em voltar a pescar. Você lembra disso? Jesus se apresentou e os chamou de volta ao ministério. Vamos lá, por favor, em João 21, 2 e 3. Quem achar, por favor, leia. João 21, 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. Disse-lhes: Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Jesus se apresentou vivo depois da sua ressurreição e tal, mas parece que o ministério de Jesus tinha dado uma esfriada, né? Jesus aparecia, sumia. Aí os discípulos falaram, né? Começou por Pedro, né? Rapaz, eu vou voltar a pescar. Sei lá, né? Jesus me chamou para o ministério, mas Jesus morreu, sumiu aí. Eu vou voltar a pescar. Tiago e João, e mais Tomé, né? Vamos também. Vamos com os outros, vamos de novo. Vamos voltar a fazer. Estava dando dinheiro naquela época. Né? Jesus não está mais aqui, então eu vou voltar a pescar. Aí Jesus se apresenta na praia. Você conhece a história: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Jesus está dizendo para ele: meu filho, tem mais essa de voltar a pescar não. Isso aí acabou para você. Apacenta os meus cordeiros. E vou te dizer mais: você ainda vai morrer por amor do meu nome. Quando tu era jovem, você ia onde você queria. Quando você ficar velho, você vai ser cingido, outro vai te cingir, vai te levar para onde você não quer. E João deixa escrito: e isto falou ele da morte que queria glorificar o Senhor. Jesus falou: você não vai voltar a pescar, essa renda aí você perdeu. Você vai trabalhar no ministério e ainda vai morrer pelo ministério. Esse é o chamado. Jesus não deixou os discípulos voltarem atrás. Você está pensando em largar por causa de dinheiro? Repense. Aleluia. Glória. É fato, querido, que o próprio apóstolo Paulo, em certo momento, exerceu sua profissão secular para se sustentar, né? Mas Paulo era fabricante de tenda, né? E ele fabricou tenda por um tempo, né? Mas se você ler, né, o livro de Atos todo, né, o relato completo do livro de Atos, mostra que essa atuação profissional nunca foi sua prioridade e nunca sequer o atrapalhou em seus compromissos ministeriais. Paulo sabia fazer tenda. Quando precisou, ele fez tenda, mas Paulo não vivia para fazer tendas. Paulo vivia para pregar o Evangelho. Ele disse: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E escrevendo as igrejas, ele disse: outras igrejas eu espoliei por amor de vós. Então houve momentos que Paulo ficou tempo integral mesmo. Houve momentos que Paulo trabalhou. O certo é o seguinte, querido: a profissão
nunca foi a prioridade de Paulo. Porque a primazia era de Cristo. Ah, mas Paulo, né, quando Paulo estava para morrer, ele escreve a Timóteo a segunda carta, aí ele faz um inventário de tudo que ele tem. Olha, eu deixei uns pergaminhos e uma capa. Passa lá e pega, por favor. É tudo que eu tenho. E a gente está preocupado em deixar, né? Vai tudo ficar aí com o anticristo. Para a traça e para a ferrugem corroer. Mas a traça e a ferrugem corroem quando você está vivo ainda. Só para te dar gasto. Então, ao atender ao chamado, o obreiro deve entender que sua busca por segurança financeira nunca deve ditar suas prioridades e disponibilidades ministeriais. É legítimo você correr atrás do seu sustento? É, mas não deixe que isso dite a sua prioridade. Não deixe que isso diga se você está disponível ou não. Amém? Amém. Estou vendo só, né? Outra perda que você vai ter, essa aqui é dura. Perda de momentos familiares. É difícil. Aqui, as irmãs aqui costumam dar um pouquinho mais de trabalho do que os homens. Há relatos bíblicos nos quais é mostrado que ao aceitar o chamado divino, obreiros tiveram que abrir mão de momentos familiares marcantes. Querido, às vezes a carreira ministerial nos obriga a isso. Como eu vou voltar lá no quartel, né? Muitas vezes, quando eu estava fazendo um curso de oficiais, eu era ministro de música da igreja, ministro de louvor e ministro de música. E muitas vezes assim, Lemuel, você está semana que vem no domingo. Ô capitão, domingo que vem vai ter a cantata lá na igreja. O problema é seu. Se vira, né? O famoso tango Victor Novembro, né? Te vira. Isso não é problema meu. Então a gente vai ter perda desse tipo de coisa também, querido. É duro? É. Mas é o que Jesus exige de nós, né? Ao receber o chamado para ser profeta, Eliseu pediu para se despedir da sua família. E isso foi permitido. Elias passa, joga a capa, ele vai correndo atrás de Elias e fala: deixa eu só despedir da minha família. E ele fala: vai e volta. Vai lá e volta. Aí ele vai, corta a lenha, mata o boi, despede da família e vai embora. Pediu para o churrasco. Deixa eu só fazer um churrasco de despedida e está tudo. Mas isso foi autorizado, por quê? Porque foi um evento imediato. Você me chamou agora, eu vou ali agora, eu mato o boi agora, eu asso a carne agora e vou embora com você daqui a pouco. Certo? Então foi algo naquele momento. Mas quando Jesus chamou 2 pessoas para o ministério e eles fizeram solicitações familiares, Jesus ensinou que eles deviam estar dispostos a renunciar àquilo em prol do chamado. Esse eu quero ler. Lucas 9, 59 a 62. Vocês estão entendendo, queridos? Amém. É só porque está doendo mesmo? Lucas 9, 59 a 62, por favor. Disse ao cego, mas ele respondeu: Senhor, deixa que meu pai enterrar meu pai. Jesus lhe disse: quem lança a mão para cá e olha para trás, não abre para o reino de Deus. A irmã pulou do 59 ao 62. É 59 até o 62, por favor. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos, ao enterrar os seus mortos, porém, vai e anuncia o reino de Deus. E disse também o outro: Senhor, eu te servirei, deixa de dizer que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão para o arado e olha para trás, não abre para o reino de Deus. Aqui nós temos 2 casos em que 2 pessoas são chamadas. Uma se voluntaria ao ministério
e outra, Jesus chama, né? Isso é um segue-me, é o chamado ministerial. Ele diz: Senhor, deixa só eu sepultar meu pai. Veja a diferença do caso de Eliseu. Eliseu falou: eu quero me despedir. Esse aqui falou: não, deixa eu sepultar. Né? O velho já está doente? Como é que é? Né? Não está, não sei quando é que ele vai morrer. Então, vai demorar, né? Quando é que você vai atender? Sabe, você já ouviu essa conversa? Quando eu aposentar, eu vou servir ao Senhor. Quem te garante que você vai aposentar? Quem te garante que você vai chegar em casa vivo hoje? Meu chamado já está contando, querido. E você está protelando. Jesus, deixa só sepultar meu pai. É justo isso? Seria, mas Jesus falou: não. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Jesus está me dizendo: eu estou te chamando, que você não vai voltar nem para o sepultamento do seu pai. Seu pai vai morrer e você vai estar fazendo a obra. Aí vem um outro e diz: Senhor, eu te sigo, mas deixa eu despedir os que estão na minha casa. Aí Jesus falou: ó, quem lança a mão no orado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Vai ter perda, querido, de momento familiar. Então, por e para atender ao chamado, o obreiro muitas vezes perderá momentos familiares marcantes. Aniversário, casamento, funeral, por causa do ministério. É duro, mas é a realidade, queridos. E na Bíblia está constando isso aí, eu não estou inventando não. É preciso que você tenha consciência e disposição equilibrada. Ó, o pastor te mandou para fazer a obra lá em Cuscuí de Las Palomas. Você está lá, mas é o casamento de não sei quem. Perdeu, querido, desculpe. Agora vou usar a gíria, né? Perdeu, nem usei nesse sentido, agora perdeu. Já era. Olha, dia tal vai ter congresso, né? A agenda está feita desde esse ano para o ano que vem. Olha, dia tal tem congresso. Aí faltando um mês a pessoa te avisa: ó, eu vou fazer uma festinha lá em casa, é aniversário. Ô, pastor, falei para o senhor que eu ia participar, mas o pastor Dente, desculpa aí, não dá não. Querido, isso acontece? Vai perder. Não estou falando nada que não está na Bíblia. A gente precisa entender isso. É perda. Tem perda de um momento familiar. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu vai e anuncia o reino de Deus. Você já leu a biografia de Frida Wingner? CPAD lançou esse livro, chama-se Frida Wingner, um título super sugestivo, né? Leia a biografia. Foi essa mulher que escreveu: se Cristo comigo vai, eu irei. Foi ela que escreveu 394. Em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Ela escreveu vários hinos que falam exatamente disso, porque ela perdeu muito. E se você hoje está sentado numa Assembleia de Deus, foi porque ela se dispôs a perder. A gente precisa estar consciente de que tem essa perda. Enfim, as lições e exemplos bíblicos se resumem à atitude de Paulo: considerar perda tudo que não serve ao propósito de Cristo. Esse verso é o verso tema, mas eu quero ler com você de novo, por favor. Alguém leia Filipenses 3:8. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Tenho por perda todas as coisas. É isso. Os exemplos bíblicos mostram isso. É considerar perda tudo aquilo que vai te atrapalhar a exercer
o teu ministério fielmente. Amém. Amém. Hoje vai ser difícil, eu falei, né? Mas, querido, nem tudo são perdas. Eu listei pelo menos 3 perdas, mas há ganhos também. Na verdade, não existem perdas, existem investimentos. Porém, na economia de Deus há uma inversão da lógica humana. Isto é, as perdas, entre aspas, e por isso que eu coloquei as aspas, né, na verdade são investimentos. Ou seja, as perdas trazem ganhos. E eu citei 3 perdas, mas eu vou citar muito mais ganhos, né? Podemos citar, primeiro, favor de Cristo e comunhão com Ele. Sério, pastor? É só isso que o senhor tenta me oferecer? Favor de comunhão com Cristo? Pois é, peraí que eu vou. O apóstolo disse que suas perdas trariam como benefício o ganhar a Cristo. Eu considero tudo isso como perda para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo já era salvo, querido. O que é ganhar a Cristo? O que é isso? Você já ganhou Cristo? Eu já aceitei Jesus. Pois é, né? Por que Paulo fala que era vantagem? O significado textual desta expressão é ter a posse mais íntima de Cristo, ser incorporado a Ele, ter uma comunicação real de sua vida conosco. Quanto mais você abre mão das coisas deste mundo em prol do reino de Deus, em prol do relacionamento com Deus, em prol de seguir a Cristo, viver para Ele, mais perto você vai ficando dele. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Se Enoque tivesse se enredado com as coisas deste mundo, ele teria ficado aqui. Mas ele considerou perda e foi andar com Jesus, foi andar com Deus, e Deus o tomou para si. E estando nele, né, ganhando a Cristo, sua vida flui livremente em nós, e recebemos ainda mais de sua retidão, justificação, perdão, paz, graça, glória. Você se parece mais com Ele, você tem a mente de Cristo mais aperfeiçoada, e a sua relação com Deus flui melhor, e as coisas desse mundo vão realmente se tornando sem importância, e você vai ganhando a Cristo. Glória! Glória! Isso não é para qualquer um, querido. Não é para qualquer um. Infelizmente, no cristianismo superficial atual, este profundo benefício tem sido enfraquecido. Por isso que eu falei, né? Sério, pastor? É isso que o senhor tem a me oferecer? A gente vive hoje um cristianismo do pequenas igrejas, grandes negócios, né? Então, assim, intimidade com Deus não vai, não. Mas, querido, isso não tem coisa melhor do que ter intimidade com Deus, do que falar com Deus, do que ouvir a Deus, do que ter o poder do Senhor. Não tem nada melhor do que isso. Este ganho que nos impede de ter uma experiência cristã superficial e frágil. É o sentido de sermos cristãos. Cristão segue a Cristo. Então, se você segue a Cristo, é porque você quer ser parecido com Ele, é porque você quer conversar com Ele, é porque você quer ouvi-lo, é porque você quer falar com Ele, é porque você quer ter intimidade com Ele, é porque você quer sentir a presença dEle. E não tem maior benefício do que esse. Hoje, talvez, né, as pessoas tenham deturpado isso. Mas, querido, isso é o maior ganho neste mundo. Este é o maior ganho neste mundo. Favor de Cristo e comunhão com Ele. Você já viu aqueles crentes que falam assim: como é que foi o culto hoje? Foi meio fraquinho, a palavra meio, não sei. Parecia assim que o pregador estava meio perdido. Aí você pergunta para um outro: como é que foi o culto? Foi uma bênção. Mas olha, Deus falou, eu senti o coração arder. O problema está no culto ou o problema está no
porque ele não ganhou a Cristo. Você, quando se dedica ao ministério, você ganha a Cristo. Segundo ganho, a coroa da glória. Glória. Após instruir os obreiros da igreja sobre suas condutas, o apóstolo Pedro lhes diz que receberiam a incorruptível coroa da glória, isto é, um galardão eterno. Vamos rapidinho lá em 1 de Pedro 5:4. Eis que o salário dos trabalhadores que Primeiro de fizeram. Pedro. 1 Pedro 5, 5, vai 4. Tiago. E quando aparecer. Quando aparecer o pastor, Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Isto é, um galardão eterno. Lembra lá que a gente fala muito, a gente coloca muito esse texto, infelizmente, em sepultamento, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora. A gente coloca isso muito para sepultamento. Mas, querido, isso tem que ser o que nos move enquanto estamos vivos. Eu vou seguir a minha carreira para alcançar a coroa da justiça, a qual Deus, justo juiz, dará não só a mim, mas a todos aqueles que amam e aguardam a sua vida. Eu vou alcançar a incorruptível coroa da glória. Glória. E quem escreveu foi Paulo, um pastor. Isso tem que ser o nosso foco, a incorruptível coroa da glória. Nada que este mundo ofereça, nada. O que esse mundo tem que você acha que é o mais caro, o mais precioso? Quero a cobertura em Dubai. Caio. Está aí o Sérgio Maia para não me deixar mentir. Quero dinheiro na poupança. O governo confisca, e está aí o Fernando Collor, para não me deixar mentir. Nada que esse mundo ofereça, querido, e nada que você vá renunciar, nada do serviço exigido, se compara a ouvir do Senhor naquele dia: bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Tem renúncia, mas tem ganho, a glória eterna, a incorruptível coroa de glória. Mas você fala, pastor, isso aí é muito, não é muito filosófico, né? Ganhar a Cristo é um negócio muito transcendental. Coroa de glória é para quando Jesus voltar, né? Sei lá quando é que Jesus volta. Enquanto eu estou aqui, eu estou ralando, né? Querido, tem ganho terreno também. Tem ganho terreno também. Deus não é injusto, não. Deus não é injusto. Os ganhos advindo dos investimentos no reino de Deus, né, que são as perdas terrenas, também incluem bens terrenos. Deus nos promete o sustento. O problema é que a gente vive num mundo que exige de nós muito mais do que o sustento, né? E o escritor, o sábio, escrevendo a Provérbios, ele fala: Senhor, mantém-me da porção diária, né? Isso aí, como é que saiu hoje no evangelho de hoje? Saiu uma aberração. Não, porção diária não. O negócio do pão nosso de cada dia, não. Não quero pão, não. Eu quero filé mignon nosso de cada dia, né? Mas, queridos, o Senhor é fiel. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E Deus supre, e Deus cumpre, e Deus sustém. Acontece que às vezes entre as nossas necessidades aparece lá na lista do Senhor uma peia para a humildade. E se você está precisando, Ele vai suprir. Você vai passar necessidade para você aprender a depender de Deus, para você baixar a bola um pouco, mas Deus sempre supre as suas
necessidades. Jesus falou sobre isso em resposta a uma colocação de Pedro sobre o assunto. Pedro falou para Jesus: é isso que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondeu: não seja por isso, querido. Vamos lá em Marcos 10, 29 e 30. Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém há de deixar casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Veja que Jesus fala no século futuro, a vida eterna. Mas agora, 100 vezes tantos em casas, né? Mães, pais. Cadê minhas 100 casas? Eu mal e mal tenho uma, né? Estão faltando 99, né? Querido, Jesus está dizendo que Ele supre as suas necessidades até por meio das pessoas. Você faz parte de um corpo. E se eu fosse contar quantas mães e quantos pais eu tenho, são muito mais do que 100, né? Recentemente minha esposa fez uma cirurgia de grande porte. E queridos, gente, né, do Acre. O Acre existe, tinha gente de lá me ligando, né? Pais e mães. Você tem 100 vezes mais irmãos, mães, pai, casa. Liga para alguém e fala: querido, meu telhado caiu, eu não tenho onde passar a noite. Você vai ver o tanto de gente que diz: vem para cá, fica aqui com a gente. O negócio é que a gente é orgulhoso. Eu vou dizer para ninguém que eu estou precisando de casa, nada. O que é que vão pensar de mim? Eu vou trabalhar, vou faltar o culto para trabalhar, né? Mas é promessa. Nós temos, e muitas vezes, queridos, e eu sou testemunha viva, o Senhor nos dá. Não quero me enaltecer ou ensoberbecer. Eu trabalhava com tecnologia na BB Previdência. Eu era gerente de tecnologia no Banco do Brasil, BB Previdência. Em 2007, fui chamado, convidado a trabalhar na igreja a tempo integral e partir para o campo missionário. E eu aceitei. Voltei do campo missionário por questão de saúde da minha esposa. E agora? Preciso me sustentar, né? Estou trabalhando na igreja, mas, né, de vez em quando a gente vacila nisso aí também, né? Não, isso aqui está pouco, eu preciso de mais. Fiz um concurso, passei no concurso, meu pai faleceu, ainda não tinha sido chamado para o concurso. E aí, o ministério me levou a assumir uma igreja, pastorear uma igreja. Eu estava pastoreando essa igreja e fui chamado para o concurso. Sabe quando dá assim no fundo do seu coração? Isso não é para você não. Conversei com todo mundo para ver se tinha alguém que pensava diferente de mim. Precisava de alguém que dissesse: não, assume o concurso, né? Não achei ninguém. Todo mundo: rapaz, você é filho de quem você é filho, Deus te chamou para isso, você estava lá. Não assumiu o concurso. Continuei pastoreando. Tem hora que dá aquela fala assim: eu devia ter assumido, aquele crente é rebelde, né? E eu falava muito para minha esposa: olha, eu tenho preocupação muito grande, eu não tenho nem onde cair morto, eu moro de favor, né? Tem alguém aqui nessa situação e falando essas coisas, ouça. E de repente começou um rebuliço familiar, pegou a família, pegou a minha mãe, pegou meu sogro, foi um negócio, uma bagaceira, e vem de casa e compra casa, e sabe aquele negócio todo? Eu: Jesus, para onde que eu vou? Para onde eu vou, Jesus? Está todo mundo comprando casa e eu estou ficando aqui, ó, sem ter para onde ir. Pois me deram uma casa, e eu não paguei nem a transferência do cartório. Deus é fiel. Glória a Deus. E tem ganho terreno também, querido. Aleluia. Não se preocupe. William Carey, o grande missionário na Índia,
fez uma pregação que mudou a história da humanidade. Ela dizia: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Glória! Viva isso, querido. Glória! Glória! Mas eu quero frisar no texto aí que o irmão leu, né? Bonito tudo que eu falei, né? Eu ganhei casa, William Carey, né? Mas tem um detalhezinho aí no verso, né? Que não receba, verso 30, Marcos 10, 30, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, querido. 100% de perseguição. O negócio é que a gente quer servir a Jesus na vida mansa, ganhando um monte de coisa e, né, flutuando por aí. É com perseguição. É com perseguição. Deus vai suprir as suas necessidades. Mas para Ele suprir, você vai ter que ter necessidade. Você quer ver cura divina? Tem que ter doença. Curar quem está sadio não faz sentido. Você quer ver a provisão do Senhor? Multiplicação de pães e peixes? Tem que não ter pão e peixe. Então, querido, você vai, Deus é fiel, Deus vai suprir, mas tem a dificuldade também. Eu sei que esse não é o evangelho que as pessoas estão pregando, mas é isso que está na Bíblia. O Senhor é fiel, mas a gente tem as provas. Os próprios discípulos atestaram da fidelidade da provisão divina. Jesus perguntou: quando eu enviei vocês 2 a 2, porventura lhes faltou alguma coisa? E ninguém falou: Senhor, minha sandália arrebentou. Nada, disseram eles. Moisés falando lá nas colinas de Moabe: o Senhor sabe que vocês andam nesse deserto, e vocês caminharam aí 40 anos, e a roupa não envelheceu, o chinelo não gastou, vocês não tiveram nenhum problema. Deus é fiel, e Ele supre as nossas necessidades aqui também. Reconhecimento terreno é um outro ganho, né? Porque a gente pensa muito assim: não, mas se eu estivesse trabalhando na empresa, né, Super Ultra Mega Power, eu sou PhD, né, das letras ocultas das ciências apagadas, eu teria nome, eu seria reconhecido. Querido, nesse mundo também a gente tem, né? Apesar de que atualmente a consideração e o respeito aos obreiros está meio baixa, né? Hoje em dia a imprensa faz tudo que ela pode para denegrir a imagem do pastor, do cristão, mas é fato, querido, que os bons obreiros se tornam exemplo para as suas ovelhas. É ou não é? Não tem coisa mais prazerosa, os pastores que aqui estão podem atestar isso, não tem coisa mais prazerosa do que uma criancinha chegar no pastor e está negando: pastor, e vem te abraça, você sabe que ele é sincero, ele te ama e ele te tem como exemplo. Você já marcou a vida de uma criança. Ele vai crescer lembrando: eu tive um pastor, lá na minha igreja tinha um diácono. Hoje eu estou beirando os 50 e eu me lembro com muito carinho dos diáconos que tinham lá na igreja quando eu era criança. A gente assim, né, menino, sentava no encosto e botava o pé no assento na praça da igreja. Tinha um diácono que vinha e falava assim: está errado. Aí você ficava todo sem graça, sentava. Daí um pouco ele dava as costas, você sentava de novo. Ele só fazia assim, ó: está errado. Querido, Paulo Cruz, o nome desse diácono. Ele já faleceu tem quase uns 20 anos. Mas como esse homem marcou a minha vida. E quando eu fui diácono, adivinha quem eu queria ser igual? Paulo Cruz. Porque marcou. Você recebe o reconhecimento aqui também. A igreja reconhece, os irmãos reconhecem. Está ali um servo do Senhor, está ali um obreiro bom. Preciso de alguém, tem um fulano. Fulano é bom. Fulano é obreiro bom. Às vezes ele quer te contratar com um serviço em casa, mas como você é obreiro bom,
você se torna automaticamente um profissional bom. É reconhecimento. E se tem uma coisa que hoje vale, é nome. Então, priorize o ministério, priorize o reino do Senhor, você vai ser reconhecido aqui também. Vamos em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, por favor. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem. Reconheçam, né? 1 Tessalonicenses 5, 12, achei aqui. Né? E o 13 também, querido, por favor. Irmão, 13 também. 13. E que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tendes paz entre vós. Tenhais em grande estima e amor. O bom obreiro é reconhecido, ele é amado. Você não perde nada. Porque se eu estivesse lá, eu teria nome. Às vezes nem teria. E lá fora você é trocado assim, ó. Chegou um que fez agora, né, um mestrado melhor do que o seu, um doutorado melhor do que o seu, ó. Obrigado. Aqui o seu bilhete azul, esse aqui tem mais nome do que você. E hoje com a internet, você lança um vídeo, viraliza, daí 5 minutos, outro lança para o vídeo, viralizou, você já é esquecido. Aqui não. Aqui a gente marca as pessoas. Tem esse reconhecimento. Ou seja, querido, a Bíblia deixa bem clara a indiscutível verdade. Você conhece Hebreus 6,10? Conhece esse verso? Eu gosto muito desse verso para aniversário, mas ele vale para outras coisas. Deus não é injusto para esquecer a vossa obra, a obra das vossas mãos, enquanto servistes aos santos, e ainda serviu. O trabalho de amor que o Senhor não mostrasse, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Deus não é injusto. Trabalhe com amor, servindo aos santos. E aí diz o hino, né? E verás surpreso o que Deus vai fazer, né? Glória, amém. Vale a pena perder, entre aspas, ao priorizar o reino para ganhar o que Deus proporciona. Glória a Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vários obreiros aqui que abriram mão, eles vão dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Ah, a vida é um mar de rosas? Não, não é, é difícil. Tem as perseguições, as lutas, né? Mas valeu a pena. Amém, queridos? Amém? Podemos concluir? Som. Som. Amém? Então, compreendendo que primazias da vida cristã traçam as prioridades. Você compreendeu isso? Amém. Você entendeu isso? Que a sua primazia vai traçar a sua prioridade? Compreendendo que o obreiro, você que é obreiro, aceitou o chamado para priorizar o reino e não para colocá-lo à margem da sua vida. Quando você aceitou o chamado, você não ganhou só um título, você ganhou trabalho. Você compreendeu isso? Amém? Amém. Todo mundo assim, não sei se eu falo amém, o pastor vai me arrochar daqui a pouco. Você compreendeu isso? Amém. Você compreendeu que por certo haverá perdas sobre a ótica terrena, mas tais perdas na verdade são um investimento, aliás o único que rende eternamente? Amém. Amém? Você compreendeu isso? Amém. Glória a Jesus. Então reavalie hoje suas prioridades ministeriais. Tire um tempinho aí, querido. Eu tenho 3 minutos para acabar. Dá para eu fazer isso? Olhe para dentro de si. Olhe para a sua vida ministerial. Olhe para as suas prioridades. E reavalie como está o seu ministério. Em que lugar da sua vida está o seu ministério? Quanto da sua agenda você tem dedicado ao seu ministério? Você tem sido fiel ministerialmente falando? Não só fiel ao pastor,
fiel a Deus que te chamou. O sumo pastor é quem vai dar a coroa incorruptível. E o que é que ele vai dizer do seu ministério? Você tem sido fiel? Reavalie aí. E eu quero encerrar com a frase da quinta estrofe do hino 581, desculpe, que foi escrito por Martinho Lutero, o famoso Castelo Forte, o hino da Reforma. Conhece esse hino? Castelo Forte é nosso Deus, né? Aí na quinta estrofe ele diz assim, ó: se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está. E aí vem, ó: e dar-nos a seu reino. Perca aqui para ganhar o reino. Amém? Se coloque de pé, querido, por favor. Glória! Deus seja louvado. Pastor, eu posso cantar o 394? Ele vai caminhar. Por favor, por favor. Você está com a sua harpa, aí vai ser projetado, né? 394. Em sua mão. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer.
possamos por nossa agenda, que possamos por nossos recursos mostrar que Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o nosso Deus. E nós nos entregamos a Ti. Entregamos a Ti o nosso tempo. Entregamos a Ti o nosso dinheiro. Entregamos a Ti os nossos bens, os nossos sonhos, os nossos projetos, para fazer a Tua vontade. Cumpre em nós, Senhor, o Teu querer. Pedimos